Como nós já vimos no caso do Trump, a extrema-direita brasileira adora cair de joelhos aos pés de quem ataca o nosso país, o que é realmente uma coisa notável, né? Porque a extrema-direita brasileira vive de joelhos para alguém como Javier Milei, né? É o queridinho deles. E o Milei odeia o Brasil. Ah, não, ele odeia o Lula. Não, ele odeia o Brasil. Ele ataca o Brasil. Ataca o Brasil e tem a simpatia dos extremistas de direita aqui. Do que é que eu estou falando? Vai. O presidente da Argentina, Javier Milei, publicou ontem uma imagem com um mapa da América do Sul, no qual países governados por partidos de esquerda, como o Brasil, apareciam representados por áreas formadas por favelas, e nações sob administrações de direita, entre elas a própria Argentina, eram retratadas como territórios futuristas e desenvolvidos. A imagem não foi criada por Milei. O conteúdo circulou inicialmente entre apoiadores do presidente argentino no fim da noite de domingo e ganhou maior alcance após ser repostado justamente pelo presidente argentino em sua conta oficial no Instagram. No X, ele publicou um mapa semelhante, mas com países governados pela direita na cor azul e países governados pela esquerda na cor vermelha. Milei utilizou a seguinte legenda: a esquerda retrocede, a liberdade avança, viva a liberdade. Carajo. Além do que isso, né? Imagina, eu sou de um tempo que um governante, um chefe de Estado, não se comportaria desse jeito como um bucaneiro, um idiota qualquer. Ah, porque o Brasil não tem favela? Tem favela, mas o Brasil é só favela? Quando se considera o tamanho da economia brasileira, o tamanho da economia argentina? Né? Não obstante, ele é o queridinho da extrema-direita aqui. Né? Os brasileiros reagiram, vai. Os brasileiros reagiram a essa postagem ironizando a Argentina. Uma das publicações contrárias ao presidente argentino diz que as favelas brasileiras são mais ricas que toda a nação vizinha, conforme destaca a Folha. Outros internautas responderam Milei com memes que ironizam a situação econômica da Argentina, lembrando que o Brasil tem uma economia mais robusta. O PIB brasileiro é cerca de 3 vezes maior do que o argentino em termos nominais, segundo dados do Banco Mundial. O jornal destaca também que circularam nas redes sociais de brasileiros algumas imagens e montagens que mostram áreas pobres da Argentina similares às favelas. Por outro lado, alguns perfis bolsonaristas apoiaram o presidente argentino. O vereador de São Paulo, Rubinho Nunes, do União Brasil, afirmou sobre a postagem de Milei que uma imagem fala mais que 1000 palavras e que ela mostra o futuro de qualquer país governado pela esquerda. Olha, isso é o fim da picada, né? Quer dizer, alguém que diante de um ataque como esse, né, expõe um pouco o que a direita pensa, que tipo de direita é essa que está aí, né? Que não é a direita democrática, pura e simplesmente. É outra coisa. Não obstante, sim, as pessoas têm que arcar com o peso das escolhas que fizeram, né? No dia 28 de março, numa palestra, o Tarcísio expressou a sua grande admiração por Milei. E disse que ele é o modelo. Coloca aí. O Milei fez isso com muita propriedade na Argentina. Ele comunicou que ia tomar medidas duras na campanha, no discurso de posse, está tomando medidas duras. Se você me perguntar, seria possível cortar 5% do PIB de despesa do Estado num ano, eu diria, é impossível. E ele fez. A consequência disso, a inflação está caindo, o fluxo de capital aumentou, ele tem um probleminha ainda com o câmbio, né, e está chegando a eleição, então ele tem uma eleição de meio de mandato lá que é um pouco complexa, né, e aí ele vai ter que pensar quando mexer com essa questão de câmbio, né, um câmbio um pouquinho mais apreciado do que devia estar, mas ele está indo bem. Está indo bem, está fazendo as reformas que são necessárias, aí está começando a querer tirar a cabeça do buraco, está começando a querer crescer, a inflação foi lá para baixo. Ou seja, se ele está fazendo isso numa situação muito mais complexa e está mostrando que é possível, por que a gente não vai fazer a mesma coisa? E a gente vai ficar aqui marcando passo? Essa é a pergunta. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a discussão é somente eleitoral. Isso não vai levar a gente para lugar nenhum. Claro. Né?
E aí sim, seguindo o Milei, nós vamos virar aquela nação futurista que ele divulgou. Não é isso, governador? É isso aí.